Bom dia, Carmen. Bom dia a todos. A violência contra a mulher começa de uma maneira muito sutil. Eu gostaria que a senhora relatasse para a gente a discussãozinha, o empurrãozinho, o assédio, a brincadeira, aquele fio-fio, aquela coisa da mulher achar, poxa, ninguém está mexendo comigo, então eu estou mal na foto. Exato. Né? Ah, eu não estou bonita, eu não tô atraindo ninguém. Esse comportamento, eu gostaria que a senhora falasse para a gente. Então, Carmen e ouvintes, né, homens e mulheres, crianças, meninos e meninas, é importante a gente começar a discutir isso. Eu venho discutindo isso na educação, principalmente. Vocês estavam falando aqui há pouco da importância da escola, né, pensar em questões específicas e principalmente na questão da educação. Escola, família, sociedade como um todo tem que começar a pensar. A gente tem discutido muito a cultura do estupro, a gente tem discutido muito essa violência que vai se constituindo como parte, né, do ser humano. E como normal. E vai se naturalizando, né? Esses eventos que você colocou, que está aí na mídia, né? De pessoas notórias, de pessoas de destaque na sociedade, na mídia. Mas isso acontece a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, a cada 3 minutos, com pessoas que não estão na mídia, né? E muitas vezes não se detecta o que é uma violência, né? Como você disse, um empurrãozinho, uma brincadeira sexista. Há um mês atrás, nós estávamos conversando numa escola e a menina falou assim, olha, os meus colegas são todos legais, eles fazem umas brincadeirinhas, umas piadinhas, mas a gente não leva em conta. Então, uma piada que a gente chama de piada sexista. O que é piada sexista? Que coloca essa relação de hierarquia da mulher inferior, né? A gente trata isso, o sexismo, ele traz uma discussão das relações sociais de gênero, onde o masculino é colocado ainda numa posição de superioridade em relação ao feminino. Quando você diz que a menina, o homem é mais inteligente que a menina, por isso que ele tem os cargos melhores, o homem dirige melhor que uma mulher, por isso essa é a mais comum. Essa é a mais comum, né? Então, pequenas coisas do dia a dia vão se tornando grandes na constituição do ser humano. E você vai naturalizando determinadas coisas em função desse sexismo, dessa hierarquia existente entre os masculinos e os femininos. Eu até digo masculinos e femininos porque não tem uma forma só de manifestação desse feminino, nem do masculino. Você pode, nós estereotipamos o que é o masculino, estereotipamos o que é o feminino. O masculino tem que ser objetivo, firme, viril, ele tem que se impor numa relação. E a mulher é destinada à posição de meiga, do afeto, da detalhista. Então, determinados processos vão fazendo com que a mulher se coloque numa posição de inferioridade, e isso já é uma violência nas próprias relações. E isso vai se constituindo. Então, a mulher sente a necessidade, muitas vezes, de ser, como você disse, bajulada. Não, eu tenho que estar, o homem tem que assobiar para mim. Hoje, diante dessas discussões, a gente tem constituído uma outra cultura. Então, é preciso a gente falar para as meninas, é preciso falar para os meninos, desde a tenra infância, desde lá da educação infantil, desde as primeiras informações, na criação de princípios e valores, de que nós, mulheres, e os homens também, precisam se respeitar. Nenhum é mais que o outro. Nós temos que trabalhar numa perspectiva da igualdade. E a violência, ela parte dessa relação desigual. Uma coisa que a gente tem arraigado, né? É que isso acontece nas camadas mais pobres da população, com as pessoas menos informadas. Mentira, mentira. Olha só ouçam só o que aconteceu. Estudantes de medicina da Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, estão sendo ou enfim, fazem parte de um inquérito, uma foto que esses estudantes, 6º ano de medicina, eles tiraram uma foto para o álbum de formatura. Exatamente. São 3, 6, 7 estudantes de medicina.
eles tiraram uma foto do seguinte, diz que é tradicional isso, tá, gente? Eu nunca ouvi falar disso, mas enfim, de jaleco, né, com aquele, como é que chama? Aquele, estetoscópio, aquela bem pose típica, né, que a gente tem de médico, né, jaleco, estetoscópio, com as calças arriadas, sim, tem a foto aqui, Sérgio Cruz, sim, senhor, as calças arriadas, e com a mão fazendo aquele símbolo do órgão sexual feminino, assim, os 7 médicos, sim, senhor. Pra vocês posar, tá aqui, tá, da foto do álbum, tá aqui a foto, gente, tá aqui a foto. Convite, não, né? Você consegue achar aí? Acha pra gente, Edson. Tá, nas redes sociais, gerou revolta. Não, já não ficaram com nada de fora, não, jaleco cobre. A genitália deles cobre, mas eles fizeram questão de expor gestualmente a genitália feminina. Gente, isso é uma agressão sem tamanho. Sabe por que é uma agressão? Porque cada um desses homens, desses médicos, fez 6 anos de faculdade de medicina, deve estar fazendo 2 anos de residência médica, vão atender mulheres, crianças, homens, famílias, e eles expuseram de maneira subconsciente, né, uma mensagem, tipo, a mulher para mim é nada. Foi assim que eu me senti, doutora Zaira. É isso mesmo? Exatamente. Pelo fato de se naturalizar esta violência, essa superioridade masculina e inferioridade feminina, algumas coisas, quando ele fala assim, mas isso é normal, né? É normal, sempre foi assim, e ninguém para discutir. Não é normal. Você naturaliza determinadas atitudes, determinados comportamentos, né? E que isso vai passando a ser normal. Ali, a foto está lá. Nesse caso, o rosto dos médicos está embaçado, mas eu tenho aqui uma foto na Rede Brasil Atual, um site, enfim, onde aparece a cara de cada um desses elementos. Exatamente. Né? E eles estão sendo, enfim, investigados e tudo mais. Quer dizer, esse tipo de comportamento vindo de uma universidade, vindo de um centro onde se discute, né, educação. Exatamente. E tudo mais, repudiante. Então, a gente tem falado, infelizmente, nós estávamos até essa semana discutindo em sala de aula, no programa lá de psicologia, que as relações, infelizmente, quando você discute gênero, que é esse conceito que serve para identificar essa relação entre o masculino e o feminino, não está entre os trabalhadores e trabalhadoras, não está entre a classe economicamente mais fragilizada, não está só também nas altas, nas classes socialmente econômicas mais abastadas, e muito menos entre os intelectuais. As pessoas que têm uma formação escolar superior. Então, a gente tem doutores, pós-doutores, dentro, por exemplo, da universidade, que assediam suas colegas. A Lei Maria da Penha, a própria Maria da Penha, o marido dela, que foi quem atirou nela para matar e a deixou numa cadeira de rodas, era professor universitário, se não me engano. Era um professor universitário. Exato. Então, infelizmente, o sexismo, a violência de gênero, ela perpassa as classes sociais, perpassa as questões raciais. Então, você tem qualquer etnia você vai ter, qualquer raça você vai ter a violência, em maior ou menor grau. Claro que a gente não vamos discutir aqui quem sofre mais, a mulher pobre, a mulher negra, a mulher deficiente, com necessidades especiais, que vai sofrer mais. Também sofre, mas infelizmente a violência contra a mulher, a violência de gênero, ela está tão naturalizada que ela perpassa todas as classes, raças e todos os espaços, seja academia, seja numa instituição de bairro, seja em qualquer lugar, infelizmente. E eu falo assim, é importante a gente ter isso na mídia, porque a gente passa a discutir. Às vezes eu estou na minha sala, depois que a gente faz uma oficina ou de uma aula, chega alunas na minha sala, lá na minha sala na universidade, fala, professora, a senhora falou aquilo, e eu vi que o meu namorado, ele brigou, ele gosta muito de mim, ele me ama, então eu usei uma saia mais curta, ele ficou bravo,
entende isso como um afeto, cuidado, como né? um cuidado, quando na realidade é diferente. Por exemplo, alunas que falam assim, meu namorado não me deixa cortar o cabelo. Então, quer dizer, parece que não é, é um cuidado, é um carinho, mas por quê? Eu tenho o direito de saber se eu quero ou não quero cortar meu cabelo, se eu quero usar uma saia curta ou não. E se eu usar uma saia curta, não quer dizer que eu estou disponível para o que quiser, né? Eu tenho o direito de fazer com o meu corpo, usar a roupa que eu quero, se estou na moda ou não, sei lá, independente. E isso acaba... Então, a gente percebe que isso começa a vir à tona. Esse caso do BBB, realmente a gente não assiste quando começa a tocar. E eu falei, não, deixa eu ver. E me assustava quando eu soube, quando eu fui ver os vídeos, né? Eu falei assim, mas olha, e por que ele continua no programa? Aí você vai, não. O nosso país, ele está no feminicídio, né, nas estatísticas mundiais, internacionais, nós estamos em 5º lugar de feminicídio, não estou nem falando da violência, né? A gente perde para El Salvador, Nicarágua, Guatemala e México, se não me engano. Mas, então, justifica falar assim, olha, ele fez o que fez e permanece. Ou seja, a sociedade referenda esse comportamento. E aí a gente passa, aí eu fui ver a situação da menina, né? Eu falei assim, olha, e quando... Olhando o vídeo, que a hora que ela foi, que anunciou que o rapaz tinha saído, ela falou assim, eu não tive culpa, eu sou culpada. Então, muitas vezes as mulheres também falam assim, nossa, eu fui culpada pela violência. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com as mulheres que foram violentadas, que inclusive que foram tentativas de assassinatos. Elas falavam assim, não, mas a culpa foi minha, eu queimei o arroz, eu cheguei tarde, eu estava ganhando mais que ele se sentiu humilhado, né? Assim, uma necessidade de justificar, porque as meninas, elas construíram uma subjetividade, elas foram educadas para o afeto, para o acolhimento, para o agregar. E se ela não dá conta do casamento, se ela não dá conta daquilo para qual nós fomos educadas, eu sou a incapaz. Eu sou a culpada disso que acontece. Então, essa é uma questão. E quando a gente vê isso na mídia, fala assim, olha lá, ela não teve culpa. Pode ser o tipo de perfil de personalidade, de identidade que ela se constitui. Mas ela não tem a culpa dele ser violento, não é dela. A culpa de que ele a atacou não é dela. Ela pode fazer o que quiser. Então, isso tem que ficar evidente. Isso tem que começar a se refletir. Então, as meninas começarem a ver, olha lá, meu namorado, meu companheiro, meu marido, ele não está cuidando de mim. Ele está me cerceando, ele está me violentando, né? Agora, doutora Osara, desculpa, Sérgio, é que um ouvinte manda aqui um WhatsApp dizendo o seguinte, olha, os homens também agora ficam muito preocupados, e aí ele diz o seguinte, olha, amigo meu está reclamando que vai ficar solteiro, porque chega, dá uma boa noite para a mulher, e aí ela já diz, opa, é assédio. E aí, como é que fica essa situação? Então, realmente, é um assunto bastante delicado e que os dois precisam ter a responsabilidade. Reaprender saber qual é o limite, o que é assédio, o que não é, porque às vezes, boa noite, oi querida, tudo bem? Podemos conversar? Opa, o cara está assediando. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, muitos homens vão morrer solteiros por causa desse problema com relação a assédio. Toda mudança, toda desconstrução de algo que foi milenarmente construído, vai ter esses embates, vai ter. Por isso que eu gosto do conceito de gênero. Nós não estamos. A mulher é a mais afetada pela violência, mas homens e mulheres são afetados. É uma construção histórica e social e que nós precisamos olhar para essa construção e ver como é que nós podemos trabalhar com isso, né? Como que os homens são afetados, como que as mulheres são afetadas por estas relações construídas de desrespeito, de desigualdade. Então, precisamos pensar. Então, é claro que o cuidado, então, o que o ouvinte fala, né? A gente tem que ter esse cuidado também, porque a mulher também... ainda que algumas pessoas dizem, mas a gente tem que discutir a mulher, ainda que o homem é o mais
nessa construção se constituiu mais violento por todo o seu processo educativo, mas mulheres também têm posições machistas, né? Sim. Mulheres também precisam ser reeducadas e entender como é que, olha, é uma questão de respeito. Até que ponto eu estou infringindo a sua liberdade, tolhindo a sua liberdade, seu direito de ir e vir. Mas também eu tenho deveres, então eu tenho direitos, tenho deveres, e isso precisa ser construído na sociedade, né? Professora, nesses episódios, principalmente no episódio do Vitor, da dupla, eu vi muita gente, muitas mulheres, né, recriminando a mulher. Exato. Atitude da mulher e tal. O que a senhora atribui a esse machismo feminino? Então, como eu disse, deputado, né? Acho que jornalista. Jornalista, né? A gente aprendeu, eu cresci como sendo deputado, né? É verdade. Quem sabe? Mas ele nunca esteve na lista. Mas então, como eu falei, é uma construção histórica. Homens e mulheres são tolhidos, homens e mulheres são constituídos nessa subjetividade. Então, a mulher também tem uma posição machista. A mulher, ela vai, muitas vezes, exigir um comportamento também de machista com outra mulher, né? Mas quando a gente vê assim, olha, você apanhou, mas também, por que estava usando aquela roupa, né? Então, você vê mulheres falando isso, né? Hoje em dia a gente tem discutido um conceito aí da mídia também, eu não gosto dessas coisas de moda, né? Mas tem se discutido a sororidade. O que é isso? Que é um comportamento de acolhimento, de agregação. Então, se eu vejo uma colega, uma companheira, uma mulher numa situação de violência, eu vou me agregar a ela. Mexeu com uma, mexeu com todas. Exatamente isso, esse sentido. Então, mexeu com uma, mexeu com todas. Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar construir com as meninas e sua filha de 9 anos de idade, começar a pensar, olha, como que essa sociedade se constituiu? Eu lembro que uma outra pesquisa anterior que eu fiz com a professora de educação infantil, um menino com 4 anos de idade, que era meigo, que gostava de poesia, e as professoras me procuraram, né, dessa creche, eu era psicóloga dessa creche, as professoras falaram, Zaira, esse menino não corre, esse menino brinca de lutinha, ele só quer saber, só quer poesia, tá errado. Eu falei, ué, o que é que tá errado? Né? Não é, ele não corre nem brinca de luta, mas vocês ficam brigando com os outros meninos que ficam correndo no corredor e brincando de lutinha, agora é esse que não faz isso, você... Não. Então, ou seja, eu tive que fazer todo um trabalho com essa equipe de educadoras dessa creche, no sentido, olha, o que é que que menino e que menina nós queremos para o futuro? Né? Então, o menino não pode gostar de poesia, o menino não pode chorar, né? Não, homem não chora? Não, homem chora sim. Mulher não chora também, mulher pode ser durona, mulher... Então, eu tenho que construir novas meninas e novos meninos. Então, essa pergunta é, mulheres também são constituídas nessa sociedade. Uma coisa que me impressiona muito também, principalmente nos comentários que a gente lê no Facebook, nas redes sociais, e ouve, né, ao vivo ali, existe também um preconceito ao contrário, entre as próprias mulheres. Existem mulheres que querem sim ser donas de casa, sim, que querem sim ser a rainha do lar. E elas têm o direito a ser assim, gente. Só que aí vem entre as próprias mulheres, não pode. Não, porque você não pode, porque você tem que trabalhar. Não tem. Exato. Sabe? Poxa, a Juliana Paz, por exemplo, foi massacrada na internet, a atriz Juliana Paz, falando que ela é feminista, sim, de salto alto, de batom, ela é feminina, ela é... Gente, que mal há nisso. Exatamente. Então existe os ânimos estão muito acirrados. Exatamente. Não é? Eu acho assim que o outro, o carinho que eu tenho para o outro é acolhedor. Quero sim que um homem possa abrir a porta para mim, mas não porque eu sou frágil, porque eu sou sexo frágil, porque eu sou mulher.
Quero que um homem abra a porta para mim, assim como eu posso abrir a porta de um carro para um homem. Uma vez a gente estava com um professor convidado aqui em Campo Grande, veio fazer uma atividade com a gente na universidade, e na hora de eu era motorista do carro, claro, né? E aí nós terminamos a atividade, eu abri a porta do carro para ele falou assim: Zaira, que gesto mais acolhedor. Adorei que você fez, porque geralmente é o contrário. Falei, eu estou te acolhendo, né? Então eu abri o carro. Não está sendo menos homem por isso. Não sou, né? Então eu abri o carro para ele. Assim como eu quero que um homem abra o carro para mim, mas não a porta do carro para mim, não porque eu sou mulher. Não porque eu sou sexo frágil. Porque me respeita, porque gosta de mim, porque quer fazer um carinho. Que quer fazer um carinho. Então, acho que é a questão que você me perguntou, né? Então, você tem que ter isso. Assim como eu posso ser carinhosa, eu também quero receber carinho. Adoro. Uma coisa que a gente fez no 8 de março, não queremos flores no dia 8 de março. Mas eu adoro receber todos os outros anos, todos os outros dias do ano, eu quero receber também flores. Agora o dia 8, eu quero respeito. Não adianta você me dar uma flor hoje, no outro dia você me bater com essa flor, né? Exato. O Evandro participa conosco e diz o seguinte: olha, sou casado há 5 anos, um dia desses tivemos uma briga, né? Ele com a esposa, peguei e saí para dar uma volta. Quando voltei, minha roupa estava na varanda e fui embora. Mas não contente, ela me denunciou na polícia dizendo que eu teria batido. Não foi provado a agressão. Por que esse tipo de denúncia falsa, a mulher não é punida? Eu acho que até aí deveria ser uma não, mas aí acho que é investigado. A própria delegada, né? Hoje nós não estamos com a delegada. Hoje a gente tem instrumentos, né? Tem instrumentos. Mas acontece, né? Às vezes a mulher tem raiva. Beleza, foi embora. De repente pensou que ele tivesse ido embora, ele só foi dar uma voltinha. Gente, não é pelo fato de ser mulher que também vai poder agredir e falar e denunciar que a delegada e as profissionais da justiça, não, ok, porque você é mulher, você tem razão sempre. Não é assim, né, doutora Zaira? Não pode. Não, claro, mas esses casos são minorias, infelizmente, né, são minorias, a gente sabe, né, inclusive na Casa da Mulher Brasileira, né, que é uma conquista do movimento de Mato Grosso do Sul, infelizmente, porque, como você bem colocou, os índices de violência, de homicídio contra a mulher, do feminicídio, é muito grande no nosso estado. Por isso, um dos critérios para a nossa casa ser a primeira do Brasil, né? Mas a gente tem caso, olha, eu fui agredido pela mulher, eu quero fazer o registro aqui na Casa da Mulher. Infelizmente, a política é para a mulher. Ainda nós não temos uma política de gênero. Eu tenho discutido, tenho falado da importância de que não adianta a gente só cuidar da mulher, das políticas afirmativas para a mulher. Isso é importantíssimo, mas nós temos também que fazer uma política afirmativa com os homens. A própria Lei Maria da Penha fala do processo de formação, de educação do agressor. As músicas, tem um ouvinte aqui participando com a gente, as músicas influenciam a violência e o sexismo? Exatamente. A gente tem discutido isso muito, inclusive uma aluna me fez um trabalho nesse sentido. Vamos identificar nas músicas brasileiras esta relação sexista, né? Esta relação de violência. Músicas cantadas por homens e por mulheres, né? Porque a música, a arte, ela vai refletir, não é refletir, mas ela se constitui nesta cultura. E quais são as músicas, por exemplo, que vão fazer sucesso? Principalmente na cultura de massa, não caindo numa discussão de cultura, mas aquela música que está vinculada àquilo que eu acredito. Fala de relacionamento e fala de comportamento. Então, a bebedeira, está fazendo mais sucesso também. Bebedeira, encher a cara, né? E relacionamento entre homem e mulher. Relacionamento entre os sexos. Então, é um relacionamento de poder mesmo. Exatamente. Essas é que são as que colam. Essas que colam, por quê? Porque elas refletem aquilo que as pessoas pensam. Aquilo que está... E não são tão inofensivas assim, né? Não, e elas vão mudando. Eu lembro que há muito tempo a gente falava de uma música que fala assim, que falava de... um tapinha não dói, né? A gente fez muitas críticas, discutimos muito. Um tapinha dói sim, né? Então, você vai aprender, um tapinha não dói, né? Um empurrãozinho, como você disse, né? Então, estas questões a gente precisa pensar.
Isso não, tá, vamos proibir? Não. A coisa está aí. Naturalmente, quando você vai educando as pessoas, vai construindo uma nova relação, isso vai caindo em desuso. As pessoas passam a não gostar mais, né? Aí não tem sucesso, né? Nós estamos conversando com a Zaira de Andrade Lopes, doutora em psicologia, professora de mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com ênfase em violência doméstica. E um ouvinte, o Paulo, ele pergunta o seguinte: olha, eu sou casado, tenho uma mulher e aí, de repente, ela quer usar uma sainha curta. Aí você, como marido, não vai gostar, o que é normal, segundo ele. Agora, se você fala para ela não usar, você está errado. Eu não sou, ele está dizendo aqui, ó, eu não sou machista, mas tem hora que a mulher exagera na roupa, um pouquinho, é curta demais. E aí, quando você fala para a esposa, olha, não, não sai com essa roupa não, está muito curta, vai chamar muita atenção ali na rua, e aí, o que eu faço? Então, mas o porquê que vai chamar a atenção? Qual o medo que se tem? Porque na nossa sociedade, uma pessoa que põe saia curta, ela está à mercê de outros homens machistas que vai achar que essa mulher está ali porque ela está disposta, está disponível, né? Não, olha, está afim de alguma coisa. E que não é, né? Quando a gente tem que ter o direito de usar o que quiser. Não é o meu marido, o meu namorado, o meu companheiro que vai dizer o que eu quero usar. Mas eu entra uma conversa também. Exatamente. Uma coisa olha, qual o sentido do meu ciúme? Então, quando a gente... O que é o ciúme? O ciúme, ele é por conta de uma coisa que é posse minha. Eu sou um objeto, o meu marido, meu companheiro, tem a minha posse? Não tem. Mas, professor, então é essa aí que a gente tem. Não ocorre também ao contrário da mulher ter ciúme? Sim. Muito. De repente o homem gosta de colocar aquela calça apertada, tal, a camisa justinha, mostrando o tanquinho, a mulher fala, mas onde que você vai desse jeito? Para que você vai sair assim? Também. Por que você está tirando essa camisa para mostrar esse peitoral? Mas exatamente. Isso quando tem peitoral, porque às vezes tem lá uma proeminência e mostra do mesmo jeito. É tão bonito mostrar uma barriguinha. Mas, exatamente, eu acho assim, o ciúme, ele está ligado à posse. E nós aprendemos numa sociedade, uma sociedade que nós vivemos e que nós construímos essa relação histórica de posse, de capital, então, é meu, ninguém tasca, né? Então, e a gente transfere isso para os relacionamentos. Eu tenho ciúme, né? Claro, né? Por conta do carinho. Agora, até que ponto esta minha posse está impedindo, está tolindo o outro? Muitas vezes a gente tem que engolir seco. Doutora Zaira, muitos homens estão com medo, né? Como disse o Márcio, estão apavorados, porque não sabem como se relacionar mais com as mulheres. E o que também pergunta o seguinte, olha, essa política não pode diminuir o relacionamento heterossexual? É uma pergunta. Muita gente tem comentado justamente isso. Isso aí é um incentivo às relações homossexuais. Que eu acho que é uma balela, porque o desejo, o afeto... Não é por decreto. Não é por decreto, não é... Quer dizer, se ele gostava de uma pessoa do mesmo sexo, porque ele com a mesma apresentação identitária que ele... Ou outra, isto é algo que não é porque eu não encontrei uma mulher que atendesse os meus desejos. Não é uma guerra dos sexos, então? Não é. Exatamente o contrário, não é uma guerra dos sexos. Né? É uma relação de igualdade, de equidade, eu gosto de pensar. Precisa ser aprendida. Que precisa ser aprendida. É uma discussão, a senhora falou. Saudável, fundamental. E as mulheres, por que não pergunta? Só homem que perguntou. Só, rapaz, só. Mulher que perguntou que só a Carmen. Pergunta mesmo. Mas uma coisa que eu falo, essa nova mulher exige um novo homem, e esse novo homem exige uma nova mulher, é uma relação dialética. E é muito importante, o caso do BBB, do Big Brother Brasil, o relacionamento doentio entre aquele casal, a Emily e Marcos. Aquela menina tem 20 anos de idade, extremamente insegura, imatura, provocando mesmo numa situação limite, e ela encontrou nele
não sou psicóloga nem nada, mas tem um pouquinho de vivência. Encontrou nele justamente a pessoa que ia para o embate. Só que a reação dele é que foi totalmente equivocada. E infelizmente, essa é uma relação, é uma relação doentia, mas é uma relação, infelizmente, muito comum. Não, exatamente. Por isso que é didático, por isso que está sendo muito evidenciado. E mostrar para as meninas o que é a violência. Eu estou com uma aluna no mestrado desenvolvendo um estudo da psicologia, da violência psicológica, aquela violência que não deixa marca, que não é... E que não deixa marca visível. Não deixa marca visível, né? Mas marca fica física, cicatrizes lá, as dores da alma, né? Bem, a Sueli, já que você falou que mulher não participa, o que precisamos é ensinar nossas meninas a se valorizar, que elas têm tanto direito quanto os homens. Elas se humilham muito em nome do amor, que acham que sentem por seu parceiro. Muito obrigado, Sueli, pela sua participação e também agradecer à doutora Zaira pela participação. Um assunto bastante interessante que, numa outra oportunidade, a gente pode com certeza voltar aqui também para falar, até para que as pessoas possam discutir no seu dia a dia, professor. Exatamente. Deixa eu só dar o telefone da Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas por dia, 3304-7575, e tem o Disque 180 para violência contra a mulher. Tá bom? Então é muito importante você ter essa informação, saber que num caso de violência você vai ser atendido e muito bem atendido. Conversamos com Zaira de Andrade Lopes, doutora em psicologia e professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com ênfase em violência doméstica, que agradeço aqui a participação.